Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente, para o nosso programa Fé e Vida, onde refletiremos a palavra de Deus e, como sempre, recorremos, suplicamos a Ele que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alguns avisos, algumas comunicações de interesse da nossa paróquia e do nosso regional. Novena das Santas Chagas, na comunidade São Miguel, Veneza 1, com início no dia 21 de fevereiro, com a reza do terço das Santas Chagas, posteriormente a Santa Missa e a novena, quando rezaremos por várias intenções e a sua intenção em particular. Pedimos, nós da Pastoral Familiar Paroquial, estamos formando uma equipe de liturgia para atuar nos casamentos em nossa paróquia. Pessoas solteiras também podem participar. Interessados, ligar para a Secretaria Paroquial, deixando o seu nome no fone 3821-2440 ou deixar os seus nomes com os coordenadores de sua comunidade. E hoje, para a nossa temática, para a nossa reflexão, nós colocamos Jesus, a verdadeira sabedoria e lei que transforma o coração para escolhermos a vida. Então nós vemos que continuamos de coração abertos, no cimo da montanha, aprendendo com o Mestre da Justiça e da Lei, nosso Senhor Jesus Cristo, nos exortando quando nos diz, com efeito, lhe garanto, se a justiça de vocês não superar as dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Neste domingo, Deus nos apresenta um projeto de salvação. E este projeto permite ao homem realizar todos os seus anseios, o que é chegar à vida eterna, à vida plena, à verdadeira felicidade. Deus apresenta seu projeto de vida, que funciona como uma lâmpada, para nos guiar os nossos pés, como limites que contornam as nossas atitudes, guiando-nos a viver dignamente, com liberdade e responsabilidade, a nossa existência. Quem se deixar guiar pelo Espírito de sabedoria, praticarão as ações que agradam ao nosso Deus. Hoje, Jesus nos mostra o verdadeiro sentido das leis de Deus, os seus mandamentos, as suas determinações, os quais são para nos direcionar
há um caminho desta felicidade tão desejada, a verdadeira. São para nós as portas para a eternidade que nos conduzem ao encontro com o Pai. Veremos que somos livres para acolher ou rejeitar esta proposta, quando nos diz escolher a vida ou escolher a morte. Escolhamos, pois, o caminho da vida, que é praticar os ensinamentos de Deus. Jesus nos mostrará o verdadeiro sentido e a verdadeira interpretação correta da lei de Deus. E nos pede para que estas leis estejam impregnadas em nossos corações, para que possamos colaborar na construção do reino de Deus entre nós. Que o Espírito da sabedoria nos ilumine e nos capacite. Ouçamos então o que o Senhor hoje nos recomenda. E nós temos como a primeira leitura do livro do Eclesiástico, do capítulo 15, que nos diz: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confies em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem, não mandou a ninguém agir como ímpio, e a licença ninguém deu de pecar. Palavra do Senhor. Então, nesta primeira leitura, nós ouvimos desse livro do Eclesiástico, esse livro, aonde vem restaurar para nós livro sapiencial do século II, aonde esse catequista, esse catequizando profeta, ele vem nos mostrar o quê? Esta nossa liberdade, a liberdade dessa escolha, como nós vemos nessas duas antídotas, O que é luz, que é treva, vida, morte, e ele vem nos mostrar fogo e água. Esta opção é nossa, esta escolha é nossa. E ele vem nos mostrando isto por quê? Pela influência da cultura grega infiltrando entre esses povos que já estavam mesclados. Então, culturas, religiões estavam sendo influenciados, e aquilo que os pais, os antigos viviam, os mais novos, os jovens, já estavam assim, como se diz, deixando aquilo para eles, já não tinham mais importância. E isso, muitas vezes, o que acontece? Isso pode levar uma tomada de decisão, uma ação contrária àquilo que Deus nos apresenta como um caminho, uma direção boa para a nossa vida. E muitas vezes tudo isso pode nos conduzir a um caminho de morte. Então isto, primeira coisa que nós temos que ver, o homem tem que ter essa conversão, essa humildade de entender que por si só ele não é capaz. Ele não pode prescindir dos ensinamentos de Deus, ele não pode deixar. E o homem que faz essa escolha de viver esse temor de Deus, não é medo, é ter as suas verdades como direção, caminho na sua vida, na sua caminhada. Então, quando nós nos deixamos ser abrandado, impregnado por esses ensinamentos, nós podemos ter a certeza e a confiança que no futuro
a nossa vida em particular e a vida das pessoas com quem nós convivemos e vivemos também usufruirão deste fruto, desta grande graça. Também ele dá uma coisa muito importante que ele deixa para nós, que muitas vezes as pessoas não interpretam, não entendem, né? Essa liberdade que Deus nos concede. Deus nos concede esse grande dom dessa liberdade. Porque se ele colocasse como um chip, né, uma programação na nossa vida, fazer aquilo que muitas vezes as pessoas entendem no determinismo, já está determinado. E aí a gente vai ver o seguinte, a escolha é nossa. Esta é a liberdade e esse é o poder que Deus nos dá. E muitas vezes nós, por influência da nossa convivência de culturas, muitas vezes nós deixamos esses verdadeiros mandamentos, essas verdadeiras direções, aquelas que nos conduzem, e promovemos o quê? A morte e a desgraça. E aí a gente vai ver que não é um castigo de Deus. Isto é uma resposta natural da nossa escolha, porque Ele chama, Ele nos oferece o tempo todo. Ele fica de braços abertos, envia sinais, mensagens a todo tempo. E muitas vezes nós preferimos o quê? Essa desordem. Porque nós temos que ter aqui em mente, dentro de cada um de nós, nós carregamos aquela imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano é o único que pode manifestar essa gratidão a Deus e ele, no fundo da sua consciência, ele escuta e tem essa vontade de ter esse encontro, esse retorno juntamente com Deus. Então, quer dizer, busquemos estar próximos sempre e buscarmos sempre essa escolha, que hoje é um tema que vem nos mostrar a condução. Não é um castigo de Deus. Por isso que o salmista de hoje, ele nos diz e nos afirma veementemente, que vem nos dizer, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então quer dizer, este crescimento, este salmo nos afirma que somos felizes quando no nosso caminho, quando na nossa vida dissipamos, refutamos o pecado, quando na nossa vida a lei de Deus seja a nossa guia, nosso proceder. E assim nós vamos crescendo, progredindo no Senhor. Neste procedimento correto, quando observamos os seus preceitos, os preceitos de Deus, são as bem-aventuranças que nós ouvimos no domingo passado, e elas que nos mostrarão o caminho de Deus, a sua sabedoria. Por isso, não é que no Evangelho de hoje, no Evangelho de São Mateus, nós continuamos naquela reflexão, né? Jesus no topo da montanha, que hoje ele nos diz assim, é bem extenso, mas é muito importante. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou uma vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matai. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do teu irmão se torna réu perante o tribunal.
Quem diz ao seu irmão, imbecil, se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o seu irmão de idiota, merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito leva você a pecar, arranque-o, jogue fora. É melhor perder um dos membros do seu corpo do que perder o corpo todo jogado no inferno. Se a tua mão direita leva você a pecar, corte-a, joga fora. É melhor perder um membro do que seu corpo todo e ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcios. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra os seus juramentos com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela tua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim, quando é sim, e não, quando é não. O que você disser além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, neste evangelho de hoje, como eu já disse anteriormente, nós continuamos no topo, no cimo da montanha, aonde esse Jesus, o mestre da justiça, o mestre da lei, vem esclarecer para todos nós que ele não veio colocar uma nova lei, ele não veio revogar nada, ele veio dar o pleno sentido do desejo daquilo que Deus quer para que nós vivamos como irmãos e irmãs. E nós sabemos, que o Evangelho de São Mateus, ele é escrito para os judaizantes. Então eles tinham aquela importância ferrenha na lei de Moisés. E muitas vezes Jesus vem nos mostrar que esta lei, com o passar do tempo pelos fariseus, pelos doutores da lei, ela foi perdendo a sua finalidade, o seu objetivo, a sua eficiência, porque manipulavam de tal modo por eles mesmos serem beneficiados. E assim, tornou-se aqui uma lei fria, uma lei que, em vez de salvar, levar à dignidade, levava as pessoas aqui à mortificação, o extermínio, a discriminação. E Jesus vem nos mostrar que essa lei é lei de amor, é lei que dignifica, é lei que edifica, é lei que constrói, é lei que consolida,
é lei que faz com que a fraternidade ela possa existir entre nós, entre os homens. Não aquela lei fria somente de preceitos exteriores, a lei por a lei só. Então hoje, ele, como Senhor, como o maior intérprete, o mestre da justiça, ele vem nos esclarecer. Por isso que ele já afirma logo de início, eu não vim abolir, não vim tirar, não vim mudar. Ainda nos fala né, que as leis, uma vírgula nela não será tirada, mas dar sentido, dar a plenitude desta lei. Então, quer dizer, é um conjunto de normas, um conjunto de regras para a edificação, mostrar que a vida do homem, são fundamentais a dignidade, o reconhecimento desta pessoa. E aí ele vem nos dizer o quê? Que a eficiência e a convivência fraterna é colocar esses ensinamentos em práticas. E assim hoje nós percebemos, ele trabalha 4 desses ditos. O primeiro que vem nos mostrar, não matar. A lei tinha como não matar, literalmente tirar a vida. E ele já mostra de uma forma bem mais sutil, bem mais leve, qual é o sentido de matar, desmoralizar, fofoca, calúnia, inveja. Outra coisa que ele vem nos mostrar disso tudo, né? Chamar o outro seu irmão de imbecil, menosprezar, diminuir. Então nós podemos ver que há várias formas desta morte. E várias maneiras nós podemos colocar o nosso irmão nesta condição. E aí vem aquilo que é mais bonito, que nós ouvimos, que é a prática da montanha, a reconciliação, o perdão, a misericórdia entre nós. Isso tem que existir. Depois ele nos mostra não adulterar. Este adulterar, ele vai nos mostrar o quê? Que o homem é a mulher, porque antes elevou a dignidade da mulher. A mulher, se ela adulterasse, ela era castigada. A mulher era considerada como propriedade do homem. E o que ele faz? Também o homem, se adulterar, também é pecado. E aí a gente vai perceber esta igualdade, desde quando nós fomos criados, né? E a gente percebe hoje quantas destruições de matrimônios, principalmente nessa época que nós vamos entrar agora, na época carnavalesca. É uma festa que deveria ser uma festa de alegria, e nós presenciamos aqui uma grande promiscuidade, sexualidade. Quer dizer, o mandamento, o ensinamento de Deus, e aquilo que é bonito, tem um combate, tem um antídoto contra isso. Deus nos mostra o que é? A castidade. Mas é muito difícil. Por isso que ele pede que esta lei ela esteja em nossos corações, que é a nossa conversão, a arrumar, fazer aquilo tudo que Deus nos pede. Depois ele nos diz assim, não jurar falso, confiança. Aí ele vem nos mostrar por que jurar. Muitas vezes que ele fala que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Porque há não uma comunidade onde a fraternidade existe, a solidariedade existe, não precisa de juramento. E ele vai nos mostrar o que? Quando isto acontece, é falta de comprometimento da minha parte ou da parte do outro. Aí eu vou ter que usar de algum argumento para mostrar, jurar por Deus, ele fala que não. Jurar por mim mesmo também, né, que eu não sou capaz de mudar a cor do meu cabelo. Não com tinta, mas a natureza. Nós não temos esse poder, é Deus que tem. Jurar por Deus também não podemos, jurar pelos céus. E nem pela terra, porque os céus vamos jurar é falso. Por isso que ele nos pede. É onde ele faz aquela alerta, né? A sua mão, se te leva a pecar, o que é a mão? Aquilo é a atividade que nós fazemos. Corte a radicalidade. Se eu conheço os meus limites, se aquilo me leva a pecar, que eu evite. A mesma coisa ele nos mostra se o olho te leva a pecar, quer dizer, aquilo que eu vou arquitetar, aquilo que eu vou colocar, interiorizar dentro de mim, que eu também evite esta condição. Eu tenho que me conhecer para que eu possa conseguir manter esta minha conversão, esta minha vida. E por último, depois ele nos diz
o divórcio, né? Aí, mais uma vez, aquilo que nós ouvimos, né, no capítulo 10, 19, São Mateus, Deus não permitiu no início. Não foi criação de Deus, foi por causa da dureza do nosso coração que Moisés permitiu esse divórcio, quer dizer, essa destruição do matrimônio. E ele nos diz, no início da criação, não foi assim que aconteceu. Não foi esse o projeto de Deus. E aí nós veremos o quê? Tanto nessa parte do divórcio, quanto na parte do adulterar, a sexualidade. Hoje nós presenciamos esse amor tão banalizado, tão erotizado, né? Que nós busquemos o que? Esta fidelidade que seja a nossa castidade. Vem nos mostrar que cumprir essas regras, não de maneira exterior, não vai nos assegurar a nossa salvação, nem garante a nossa vida eterna. Portanto, os mandamentos, as regras, determinações que seguimos deve ser um fruto da nossa adesão livre e consciente nesse projeto de Deus, que é a minha conversão, não por medo, nem por castigo, por amor a Deus, confiança em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos fortifique, para que nós consigamos, né, atravessar essa nossa existência sendo observadores e praticantes dessas bem-aventuranças. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.